Queridos e muito queridas, agora que eu vi a Isa lá também. Muito boa noite para vocês, espero encontrá-los muito bem. Essa semana que a gente achou que ia se ver, né? Se abraçar não, mas pelo menos se ver, né? Veio o lockdown de novo. Oh, Jesus, né? Mas infelizmente é necessário, pessoal, não tem muito o que a gente fazer, né? Vocês estão vendo como é que está a situação. Eu particularmente acho que é a fase que eu estou mais assustada. Hoje de manhã eu tive uma crise de enxaqueca, não consegui nem dar aula de manhã. Já fiquei achando que eu estava com Covid, já fiquei nervosa, já falei, oh meu Deus. No fim tomei remédio de enxaqueca, tô boa já. Era só enxaqueca mesmo. Mas, enfim, eu tô super com medo, assim, se cuidem bastante, pelo amor de Deus, só saem de casa se precisar, porque o bicho está pegando, né? E agora eu comecei não a perder gente próxima, mas assim, familiar, felizmente ainda não aconteceu, mas eu vi histórias mais próximas, assim, não sei se vocês têm sentido isso também, que tem acontecido mais perto da gente, assim, né? Então, história, promotor, professor, amigo de amigo, enfim, eu tô bem preocupada, assim, se cuidem bastante, né? Pra gente não... Por duas razões, pra gente cuidar da gente mesmo e pra gente não espalhar por aí, porque Deus o livre guarde, acho que pior do que pegar é saber que você passou pra alguém, né? Que horror. Se cuidem, meus amores. Então, pessoal, na aula passada, a gente deu uma conversada sobre a matéria de nulidades, que é uma matéria que a gente tem um acordo tácito, né? Eu e o Ponta. Era para ser uma matéria de processo penal 1, mas a gente sabe que não cabe mais nada em processo penal 1, então a gente fez um acordo de puxar para processo penal 2, né? E agora a gente começa o processo penal 2 de verdade, com a teoria geral do processo penal. Eu puxei agora há pouco para vocês lá no AVA os slides de hoje, mas eu mandei também por WhatsApp para o Elial e vou mandar aqui no nosso chat. Vamos ver se rola. Esse chat foi 2 vezes, para não correr o risco, né? Então, quem quiser acompanhar pelos slides, também já tem aí à disposição. Da mesma forma que a gente fez em processo penal 1, pessoal, a gente vai ter que trabalhar com princípios, a gente vai ter que trabalhar com algumas regrinhas, com algumas dinâmicas, né, algumas racionalidades da fase recursal, mas a gente toma uma aula só. Segundo o nosso planejamento aqui, na próxima semana, que é a semana 3, a gente já começa, deixa eu até abrir aqui para confirmar, se a gente tem mais uma semana de teoria geral ou se a gente já começa recursos em espécie. Não, a gente tem mais uma semana de teoria geral e daí na semana 4, na semana 5, na verdade, que a gente começa os recursos em espécie. Então dá para a gente enfrentar bem tranquilamente assim, a parte teórica. Me interrompam, façam perguntas, eu vou usar exemplos de casos para ajudar a gente a visualizar um pouco melhor. Aula light, hoje eu não estou 100% ainda, então vocês me perdoem, por isso que eu estou falando mais soft, mais tranquila, falando menos besteira, pois sou uma senhora medicada nesse momento. Ô, gente. Estou fazendo obra na Alep. A culpa da minha enxaqueca, além da dissertação, é da Alep, que eles estão reformando aqui, e eles começam com a maquita pontualmente às 7h30 da manhã e param com a maquita pontualmente às 7 horas da noite. Vocês sabem que a maquita é aquela ferramenta de cortar pedra, de cortar piso, assim? Nossa, gente. Tá punk, vou falar para vocês, viu? Que a maquita da Alep tá acabando com a nossa saúde mental aqui em casa. Só por Jesus. Então vamos lá, meus queridos. Vamos começar a falar de teoria geral dos recursos no processo penal. Qual que é a matéria que a gente vai vencer nas próximas 3 semanas de maneira bastante tranquila, porque essa base é muito, muito, muito importante. A racionalidade que a gente vai aprender agora, pessoal, ela vai servir para todos os recursos. Então, se a gente fosse pensar em fazer bolos, a gente está aprendendo a massa. Os recheios vão ser nos recursos em espécie. Mas essa regrinha aqui básica dos recursos, a gente vai usar para todos os recursos. Então, a gente vai ter uma introdução, uma visão geral, classificação dos recursos, os princípios, que eu pulei, né? Classificação dos recursos, pressupostos processuais, fungibilidade processual, que também é um princípio, o princípio da fungibilidade recursal, juízo de admissibilidade, efeitos dos recursos e a possibilidade de reformar simpégios,
que é piorar a situação de quem recorre, e de reformatio in melius, que é melhorar a situação de quem recorre. Nós vamos estudar as regras para compreender como isso funciona dentro do processo penal. Como eu já contei para vocês, né, eu deixei separadinhos trechos de livros para vocês lerem em cada uma das semanas. Os trechos de livros da semana 1, 2 e 3 estão todos na semana 1, certo? Então, vocês podem ir lendo aqueles textos durante as semanas, com tranquilidade. Vocês têm quase um mês para ler os textos que eu coloquei lá na semana 1. Vamos lá, gente. Princípios que a gente vai trabalhar que são específicos do grau recursal. Duplo grau de jurisdição, que a gente trabalha um pouquinho em processo penal 1, mas vale a pena ver de novo, sempre, né? Princípio da voluntariedade, princípio da unirrecorribilidade, que tem algumas exceções ou algumas reflexões para a gente fazer, e o princípio da fungibilidade. Então, o primeiro princípio, pessoal, o primeiro princípio que a gente vai trabalhar na fase recursal é o princípio do duplo grau de jurisdição. Vocês devem lembrar que a gente conversou sobre esse princípio, inclusive eu estava falando sobre isso com o pessoal do 5º período, que ele não tem previsão constitucional, nem previsão no Código de Processo Penal. O princípio do duplo grau de jurisdição, gente, ele está esculpido em uma convenção, na Convenção Americana de Direitos Humanos, mais precisamente no artigo 8º, parágrafo 2, a linha H, que vai dizer para a gente que a todo sujeito que responde a um processo penal é garantida a possibilidade de recorrer a outro juízo, de ter o seu processo reanalisado em grau recursal. Então, pessoal, a gente não tem essa previsão principiológica dentro da Constituição Federal, nem dentro do Código de Processo Penal. Volta e meia cai em concurso para você identificar quais princípios estão expressos na Constituição Federal. Eu não sei por que existe uma tara em concurso em perguntar quais são os princípios que estão expressos na Constituição Federal. E eles sempre colocam o duplo grau de jurisdição e o pessoal cai, marca o duplo grau de jurisdição como expresso na Constituição Federal. Isso não é verdade, certo? Então, essa é uma que merece uma estrelinha para quem quer fazer concurso público. Se vocês entrarem naquele site de fazer questão de concurso, que concurso, agora vai ficar parecendo jabá, né? Porque eu só lembrei do nome desse. Mas, enfim, tem um monte de site de concurso. Vocês vão ver, colocando lá princípios, essa é uma questão que sempre cai. Que cai de maneira bastante recorrente. Certo? Opa, eu mutei o Anderson sem querer. Anderson, se você queria falar, pode abrir e falar, tá? Se eu te mutei, não estou te proibindo de participar da aula. Então, pessoal... Não, professora, só entrei agora aí. Bom, desculpei o atraso. Não tem problema, querido, fique sossegado. Só não queria ser eu a ditadora, né? Proibir o guri de falar na aula, imagina, que horror. Então, pessoal, qual que é o propósito do princípio do duplo grau de jurisdição? Assegurar ao litigante vencido total ou parcialmente, ou seja, aquele que tem interesse recursal, se você venceu a demanda integralmente, você não vai recorrer, né? Você não tem interesse recursal para recorrer. Então, é aquele litigante vencido total ou parcialmente. O direito de submeter a matéria decidida a uma nova apreciação jurisdicional no mesmo processo, desde que atendidos determinados pressupostos específicos. Existe uma confusão muito grande com o que significa o duplo grau de jurisdição no Brasil. Então, há quem diga, né, que nós temos 4 graus de revisão no Brasil. Recorre para o TJ, recorre para o STJ, recorre para o STF, né? Então, nós temos o quádruplo grau de revisão aqui no Brasil. Essa é uma análise um pouco equivocada, tá, pessoal? Que aluno meu não pode repetir, senão eu vou negar que dei aula para vocês. Nós temos a revisão integral do processo apenas em 2º grau de jurisdição. Então, como que funciona, pessoal? Vamos supor que o Yuri está em uma lojinha e tem um momento o Winona Ryder resolve cometer um furto. Olha um perfume lá que ele queria muito, coloca dentro da mochila dele, vai embora e comete um furto, né? E daí ele vai responder por esse furto numa vara criminal aqui de Curitiba. Ele pegou um perfume ali no Shopping Miller.
me contrata como advogada dele, né, Yuri? Você não é bobo de contratar outra pessoa que não seja sua professora que gosta tanto de você. Aí, fazemos a defesa do Yuri em primeiro grau e ele é condenado. E o juiz vai fazer referências ao conteúdo probatório. Tinha câmeras na loja de perfume, a gente viu que foi ele que furtou. Ele confessou, né, pesou o coração, o Yuri, um menino cristão, com o coração pesado, chateado, soube que não ia mais entrar nas portas dos céus, resolveu fazer uma confissão. Então, confessou que ele havia furtado. E nós temos, então, uma análise probatória em primeiro grau, que é o juiz natural da causa, o juiz criminal aqui de Curitiba, da esfera estadual. Pois bem, quando nós recorremos para o TJ, pessoal, o TJ vai fazer toda essa análise probatória, Yuri. Então, eles vão ver as câmeras, se era você que estava furtando mesmo, se era alguém muito parecido com você, vão ver o seu depoimento, vão ver o depoimento da sua mãe, vão, enfim, fazer todo o escrutínio probatório. Realizada toda a análise probatória pelo TJ, nós temos a possibilidade de recorrer para o STJ e para o STF. Mas o STJ e o STF, pessoal, não vão olhar filmagem de câmera, não vão ouvir depoimento, não querem saber se o Yuri foi reconhecido ou não. Eles não vão fazer análise de prova. Nós não temos reanálise integral no STJ e no STF. O que nós temos é um controle de constitucionalidade exercido pelo STF e um controle de legalidade exercido pelo STJ. Vocês não vão ver Gilmarzão Mendes de foninho ouvindo testemunha de audiência, certo? Nem o juiz que trabalha com ele, a não ser que tenha um alegado alguma nulidade na audiência que ele tenha que eventualmente assistir o vídeo, né? Mas não se admite revisão de prova nos superiores. A gente vai estudar as súmulas dos superiores e vocês vão ver que existem súmulas, até o pessoal brinca das súmulas do STJ, né, que para barrar o Covid é só criar uma súmula número 7, um negócio assim, as piadinhas de nerd de Instagrammers jurídicos, porque realmente ultrapassar essas súmulas, explicar que o que você está tratando não vai ter relação com o conteúdo probatório é extremamente difícil, né? Convencer o STJ e o STF a receber o teu recurso. Então, o duplo grau de jurisdição, ele está traduzido de maneira perfeita no sistema judiciário brasileiro em segundo grau. STJ e STF é controle de legalidade e constitucionalidade, certo? Primeira coisa que a gente precisa lembrar. Mas, professora, vamos supor que a gente está falando do prefeito de Pinhão. Então, nem sei quem é o prefeito de Pinhão, tá, gente? Eu só peguei uma cidade menor que tem menos chance de ser do prefeito de Pinhão ser parente de algum de vocês. Às vezes eu pegava Araucária, e era o tio do fulano, pegava São José dos Pinhais, era prima da aluna. Então, agora eu falo de Pinhão, é difícil ter alguém em Pinhão, né? Prefeito de Pinhão, então, é corrupto, por exemplo, né? Comete ali uma corrupção passiva, lavagem de dinheiro e, enfim, organização criminosa. Nós temos as regras de foro privilegiado, ou, melhor falando, de maneira mais técnica, né, de prerrogativa de foro. O prefeito, pessoal, ele não vai ser julgado pela vara de Pinhão, certo? Imaginem vocês o prefeito de Pinhão, que tem aproximadamente 15 pessoas morando, tem o prefeito, o juiz, o promotor e a família deles, né? Não, tô brincando, não é tão pequeno assim, gente. Inclusive, a comarca de Pinhão é bem grande. Mas são cidades menores, né? Então, a prerrogativa de foro é justamente para que a gente não deixe o processo correndo em um lugar onde as pessoas potencialmente têm relações próximas. E a gente pode ter algum problema até de, enfim, de corrupção, de impedimentos, de suspeições, né? Então, um dos fundamentos do foro, da prerrogativa de foro, é tirar dessas cidades os julgamentos de autoridades. Então, o prefeito de Pinhão ele vai ser julgado pelo TJ Paraná, certo? De forma originária. Então, o TJ Paraná que vai sentar, vai ver as provas, tal, de forma originária. Sequer passa pela vara criminal, pela vara única de Pinhão. Pois bem, pessoal, quando a gente recorre para o STJ, que é responsável apenas e tão somente por realizar controle de legalidade, como que a gente garante o segundo grau de jurisdição? A gente só consegue garantir o segundo grau de jurisdição fazendo com que o STJ, nesses casos específicos, faça o reexame de prova, certo?
nesses casos específicos, existe fundamentação para a defesa fazer requerimentos que digam respeito ao reexame de prova. Nem sempre é o entendimento do ministro, mas existem fundamentos teóricos para você solicitar o reexame de prova com base na Convenção Americana de Direitos Humanos, que tem status de emenda constitucional, porque foi aprovada em 2 turnos pelas 2 câmeras com maioria de 3/5. Pelas 2 câmeras não, né? Pela Câmara e pelo Senado com maioria de 3/5. Professora, você pode repetir o artigo da convenção, por favor? Posso. É o artigo 8º, acho que eu não lembro agora se é inciso, se é parágrafo, 2º, coloca um 2 aí, é um 2 número, mas não consigo lembrar se fala parágrafo ou inciso. A linha H. Certo? Da Convenção Americana de Direitos Humanos. Beleza, pessoal? Tranquilinho? Trouxeram para mim de manhã, quando eu estava discutindo esse princípio, o caso do Daniel, que é aquele sujeito objeto que quebrou a placa da Marielle, depois resolveu xingar ministro no YouTube e acabou preso, né? Espertão. Jesus. Falaram, prof, num caso como esse, como que a gente garante segundo grau de jurisdição? O cara foi preso, está sendo julgado pelo STF. Se não tem para onde recorrer, como que a gente garante segundo grau de jurisdição? Então vamos lá, gente. Alguns comentários sobre o caso Daniel que eu acho que são pertinentes. Primeira questão. É um pouco questionável a situação do Daniel, porque quem abriu o inquérito policial foi o próprio STF, certo? E vocês devem lembrar, a gente conversou sobre isso, que com o pacote anticrime, nenhum juiz, nenhum membro da magistratura pode dar início à investigação. A investigação ela fica restrita, adstrita àqueles que têm competência para tanto, né? Então, existe essa construção de que sequer poderia ter sido aberta a investigação. Eles fizeram com base em um artigo do regimento interno do STF, pessoal, que obviamente é anterior às modificações do Código de Processo Penal. Então, essa é uma primeira questão, no caso, que a gente tem que prestar atenção. Segunda coisa, eles decretaram a prisão em um primeiro momento, ou melhor, né? Até o que eu vou falar é totalmente errado, tá? Mas eu já vou explicar por que eu vou falar isso. Eles decretaram a prisão em flagrante, porque eles expediram um mandado de prisão em flagrante, coisa que não existe, certo? Prisão em flagrante, pessoal, é algo que você comete quando você pega o cara na rua com droga, quando o cara acabou de roubar. Vocês lembram que tem as hipóteses de flagrante, né? Então, eles entenderam que ele estava em flagrante porque ele não tinha tirado o vídeo da internet e que, portanto, seria possível expedir uma ordem de prisão em flagrante, que é um negócio, assim, totalmente inédito no judiciário brasileiro. Ou seja, esse caso é um caso, por mais que eu deteste o sujeito, acho ele, assim, um serviço social, uma imbecilidade ímpar, fato é que ele não estava em flagrante, ao menos na minha leitura, e eu acho até questionável se ele estava cometendo crime, gente, porque, sinceramente, se falar besteira e ser babaca fosse crime, a gente ia ter muito mais gente presa por aí, né? Vamos ser sinceros? Enfim, né? A justificativa dele é que o vídeo continuava a ser visto e compartilhado entre as pessoas. Esse foi o fundamento, né, Vinícius? Esse foi o fundamento. Mas, assim, é um fundamento um pouco frágil, né? Então, imagina, a gente já tem um tribunal que está, evidentemente, fazendo um exercício de persecução penal, certo? Então, eles começaram o inquérito policial, eles emitiram lá a prisão em flagrante e agora eles são responsáveis por fazer o julgamento do caso. Um caso esse em que eles são vítimas. Então, olhem que situação delicada do ponto de vista ético, processual penal, constitucional, tudo que a gente possa imaginar. Mas, enfim, como que a gente garante duplo grau de jurisdição nessa dinâmica, pessoal? Normalmente, no STF, se a primeira turma julgou, existe possibilidade de recursos para a segunda turma e vice-versa, ou a gente pode recorrer para o pleno, que é a composição integral, para fazer os recursos dentro da dinâmica do STF, para quem tem prerrogativa de foro dentro do STF. Certo? Qualquer coisa que não garanta esse duplo grau de jurisdição, nós podemos dizer que é inconvencional, contrário a uma convenção de direitos humanos, ou até mesmo inconstitucional,
se essa Convenção de Direitos Humanos tem status de emenda constitucional. É inconstitucional falar em não respeito à Convenção Americana de Direitos Humanos. Certo, pessoal? Alguma dúvida com essa introdução? Tranquilinho por hora? Sim, sim. Então vamos que vamos. Recebi um Professora, convite aqui no inbox falando que sou professora, muito me ouve? obrigada. Te escuto, Elial. Diga. Então, esse processo chega de forma originária lá, né? De forma originária. Uhum. Na mão de um relator. Na mão do relator, exatamente. Para fazer a instrução, para fazer toda a primeira fase do processo penal. Uhum. E essa decisão já é colegiada, de primeira ou de segunda turma. Sim, já é colegiada. Embora haja o relator, ela já é colegiada. Ela já é colegiada. E daí o advogado, ele vai escolher o recurso, ele vai escolher esse recurso, ele tem liberdade de escolher esse recurso para a turma oposta ou ao plenário, como é que é? Depende da decisão, Elial, e a gente vai aprender essas regras juntos. Depende da natureza da decisão. Algumas decisões você vai fazer um agravo, e ele vai ter um destino. Outras decisões você vai ter que fazer uma apelação, ou um recurso especial, ou um recurso extraordinário, ou, enfim, qualquer outro recurso que esteja disponível no processo penal. A depender da natureza do recurso, ele vai ter uma destinação. Então, o embargo de declaração, por exemplo, ele sempre vai para o relator. E a decisão vai ser, em um primeiro momento, uma decisão monocrática. Em algumas situações, a gente vai ter embargos com efeitos infringentes. E, nesse caso, a gente vai precisar de uma decisão da turma. Então, depende da natureza do recurso, certo? Eu não diria assim que o advogado pode escolher. Né? Ele vai escolher de acordo com os recursos que são aplicáveis àquela decisão específica. Dentro do processo penal brasileiro, um dos princípios que a gente vai estudar é o da unirrecorribilidade. Em 99,9% dos casos, para aquela decisão vai caber um único recurso, de sorte que o advogado não consegue escolher. Quando a gente tem exceções à unirrecorribilidade, normalmente é porque a gente tem um embargo de declaração possível ou quando a gente tem especial e extraordinário que são cabíveis na mesma oportunidade, com objetos diferentes, mas cabíveis na mesma oportunidade. Então, eu seria leviana em falar que o advogado não pode escolher, mas também seria leviana em falar que ele pode escolher livremente. Existem regras bastante restritas de recursos cabíveis para oportunidades específicas com destinações específicas. Espero ter respondido a sua pergunta. Aprenderemos isso na nossa disciplina. Acho que a gente vai conseguir matando a tua curiosidade conforme a gente for avançando. Certo? Pera, tinha mais uma mensagem ali no... Achei o sarro. Ah, tá. É triste quando a gente está achando decisão da STF um sarro, né? Puta merda. Em que ponto chegamos, né, meus amigos? Meu Deus do céu. Vamos falar um pouco, então, do autor que tem... Professora? Diga. Deixa eu só fazer um comentário. Com certeza. Eu não sei se os colegas comungam, ou se a professora comunga da mesma opinião que a minha, mas o cenário político atual brasileiro tem sido uma aula de processo fantástica para a gente, né? Porque a gente vê um tal de recurso daqui, um tal de recurso dali, e quem está acompanhando o noticiário não tem como tá ileso disso e não conseguir trazer isso para o que a gente está aprendendo, né? Porque é um... Não, com certeza. Eu não sei, eu sou novo na história, né? Sei lá, uma década atrás era a mesma coisa? Você só tá ligado? Então, não era a mesma coisa uma década atrás, te garanto. Uma década atrás, 2011, eu já estava da metade para frente da faculdade, né? E não sei se o concurso da Bianca é recente ou se ela já estava no judiciário 10 anos atrás, eu imagino que não estivesse, né, Bianca? Você tem uma cara novinha. Mas eu entrei em 2015. 2015. Estamos caminhando, né, Bianca? 6 anos já, bastante tempo. Eu já trabalhava no serviço público antes, mas em outro órgão, não no judiciário. Olha lá. Eu já sou rodada, professora. Há mais de 10 anos estou no serviço público. Tua dermatologista que é boa, Bianca, que ninguém diz, né? Isso que vai. Então, pessoal, 10 anos atrás, com certeza não era assim, né? Era outra dinâmica. Eu acho que algumas coisas contribuíram, Eliel, para as coisas serem como elas são atualmente. Primeiro, uma evolução democrática, né? Então, a gente é uma democracia há 30 anos.
obviamente, que conforme a nossa democracia evolui, os cidadãos se tornam naturalmente mais cientes e mais participativos de tudo que faz parte da construção democrática, incluindo o escrutínio do judiciário. Então, acho que essa é uma evolução democrática natural. Para além disso, a gente tem algumas situações bem particulares aqui no Brasil que contribuem para esse maior acompanhamento, para esse maior escrutínio público. Uma delas é o advento da TV Senado, TV Câmara e TV Justiça. A gente assiste tudo ao vivo, pessoal. E vocês acham que isso não politizou o nosso STF sobremaneira? Eles estarem sendo filmados enquanto decidem e saberem que a população vai acompanhar cada argumento que sai da boca deles? Vocês não acham que houve uma modificação da natureza das decisões judiciais? Se antes a gente tinha decisões técnicas que ninguém acompanhava, não ser o advogado da causa, com muito a comunidade jurídica, hoje, pessoal, nós temos o Brasil inteiro acompanhando. Passam trechos das decisões no Jornal Nacional, que todo mundo assiste. Então, eu acho que, para além de ser uma consequência natural democrática, é uma consequência de algumas escolhas que nós fizemos, dentre elas, televisionar as decisões, né? Outro movimento político que eu acho que teve uma influência significativa foi a própria Lava Jato. A população se tornou mais interessada na política do judiciário. O judiciário é político, todo órgão público é político, né? Então, acho que é uma junção de coisas que fez com que a gente se tornasse assim mais antenado com o judiciário do que a gente era antes. E a tendência, eu acho, é ficar cada vez mais evidente, né? Para mim, a TV, na minha opinião, humilde opinião, a TV Justiça foi um desfavor. Por mais que a gente torne os julgamentos mais acessíveis, eu acho que gerou uma politização muito excessiva dos julgamentos, né? O conteúdo dos julgamentos é muito diferente e isso reflete, né? Então, se antes a gente tinha decisões, mantenha o fulano preso, e era cheio de juridiquês, totalmente inacessível e algo totalmente técnico, agora porque nós não podemos permitir em um Estado democrático de direito que alguém que cometeu tão grave delito, né, teoria das janelas quebradas, e eu acho que isso teve uma modificação assim significativa na construção do discurso jurídico. E eu acho que isso dava uma tese, não sei se em letras ou em direito, sobre a modificação do discurso jurídico, se é que já não existe, né, do discurso jurídico da STF após a TV Justiça, que, nossa, seria algo assim fantástico. Talvez até já exista, quero crer que eu não sou genial para bolar uma tese tão maneira assim, deve existir. Alguém já deve ter feito, porque, putz, isso para mim é um fato. O que significa ainda, pessoal, duplo grau de jurisdição? Reexame integral da decisão do juiz ACO. Então, como a gente conversou, se nós tivermos uma decisão originária em segundo grau, STJ ou STF, precisa ser garantida ao menos a revisão em uma oportunidade da decisão do juiz ACO. Deve ser confiado a órgão jurisdicional diverso do que proferiu e de hierarquia superior. Isso não é possível de ser garantido, pessoal, de maneira perfeita, se o órgão originário é o STF, né? Então, mas como a gente não pode ter uma construção judiciária infinita, até, enfim, né, não dá para recorrer para para a corte, me perguntaram de manhã, prof, não dá para recorrer para a Corte Americana de Direitos Humanos? Gente, totalmente diferente, outro rolê, né? Tentar recorrer de processo penal para a Corte Americana de Direitos Humanos é igual tentar recorrer para os Power Rangers, né? Não faz sentido, são duas coisas totalmente diferentes, que não se misturam, que não têm a mesma natureza jurisdicional. Aqui a gente termina no STF. No ordenamento pátrio, exercido em regra pelo recurso de apelação, que faz a devolução integral da matéria de fato e de direito do que foi apreciado na instância originária, né? Então, o recurso de apelação é, por excelência, o recurso que perfectibiliza duplo grau de jurisdição. E é o princípio que possibilita a submissão de decisões proferidas pelo juízo ACO ao exame por órgão superior. Então, pessoal, juízo ACO é o juízo de origem. ACO. Juízo ad quem é o juízo de destino, certo? Então, vamos lá. Vou anotar aqui no chat para vocês. ACO, origem. Ad quem
destino. Eu não tenho nenhum macete para decorar, tá? Quem criar um macete, quiser compartilhar com a gente, esse macete de cursinho que dá vergonha, pode compartilhar. Eu não tenho nenhum macete, certo? Vocês Eu vou falar, então. Pode falar. Macete vergonhoso, Não, gostamos. não é vergonhoso, é que é muito simples. Não, mas pode falar. Mas não fui eu que inventei, foi uma professora que me ensinou. E sempre quando alguém falar code quem, eu já lembro dela falando, eu lembro exatamente dela falava. Ela falava assim: o ad quem é a de quem que vai julgar o meu recurso? A de quem que vai julgar o meu recurso? Amei! Então pronto, gente, já conseguiram um macete de cursinho de vocês, é de quem que vai julgar o meu recurso. Nunca tinha parado para pensar nesse macete, Bianca, gostei. Então, a cor de origem, o ad quem que vai julgar o recurso, que é o órgão de destino, certo? Então, sempre que vocês forem buscar conteúdo de livros, vai estar escrito juízo a quo e juízo a de quem. E a Bianca já ensinou para gente como que a gente decora. Gostei, Bianca. Eu tenho outro macete também que eu nunca esqueci, nunca mais. Conte. Que é do deprecado e do deprecante, que esse eu acho maravilhoso. Conte para nós. O deprecado é o pau mandado. Ah, olha lá, ó. Então, assim, pessoal, por exemplo, quando a gente vai solicitar diligências a outro juízo, ou quando a gente vai mandar uma carta precatória para ouvir uma testemunha em outra comarca, nós temos o juízo deprecante, que é o juízo que solicita, e o juízo deprecado, que é o que vai receber a solicitação. Então, o macete da Bianca é o deprecado é o pau mandado, o deprecado é o que vai responder. Coitado do juízo deprecado, né? E muitas vezes eles não são pau mandado coisa nenhuma, eles são tudo rebelde, não respondem precatória, deixa o prazo correr, devolve sem cumprimento, né? Então, eles estão lutando contra esse estigma de pau mandado, assim, fortemente. No Rio de Janeiro, gente, tem um precatório que está lá há 5 anos. Daí o processo prescreve porque tem muito recurso, né? Tá bom. Senta lá, Cláudia. Vamos fazer de conta que é isso. Próximo. Alguma dúvida, pessoal, com o duplo grau de jurisdição, que é Remember, do processo penal 1? Sossegado? Vamos para o próximo. Princípio da voluntariedade. Olhem que interessante, pessoal. Mirabete, ele diz para a gente que a gente não pode constranger o acusado ou seu patrono a usar todos os meios que a lei coloca à sua disposição no desdobramento da defesa. O acusado, pessoal, ele tem disponibilidade dentro do prazo de recorrer ou não. Da mesma forma, pessoal, a gente não pode obrigar o defensor dativo, que é aquele nomeado pelo juiz para realizar a atividade como se defensoria pública fosse, lembram do defensor dativo? A apelar. Então, como que funciona, pessoal? Pelo princípio da voluntariedade, os recursos, eles estão disponíveis para serem realizados, mas não há obrigatoriedade de recorrer. Vou dar alguns exemplos para vocês. Vamos supor que o Yuri foi condenado, então, lá no furto que ele praticou, réu primário, né? Foi condenado a 2 meses de reclusão e substituíram a pena dele por serviço comunitário em uma creche. Você gosta de criança, Yuri? Ou gosta mais de velhinho? Prefere na creche? Criança. Criança é bichinho querido, né? Então, Yuri vai prestar 2 meses de serviço comunitário na creche. Aí ele olha para o resultado e fala, bom, sou réu, confesso. Furtei o perfume. Consegui um bom negócio aqui, que é trabalhar 2 meses no final de semana cuidando de criancinha na creche. Não tem interesse em recorrer, vou recorrer para quê? No que vai melhorar a minha situação? Melhor eu já começar a cumprir essa pena de uma vez, né? Me livrar logo disso daí, agora, nesse período que a gente está vivendo, que o meu trabalho vai ser um pouco mais fácil, vou lavar, sei lá, lavar um saguão enquanto as criancinhas estão dormindo, estão na soneca da tarde, estão fazendo qualquer outra coisa, e volto para minha casa. É melhor resolver isso agora, que eu estou de home office e tal. E ele decide não recorrer. Nós não podemos obrigar o Yuri a recorrer e não podemos obrigar o advogado dativo, constituído ou quem quer que seja, a recorrer. Nesse caso é muito óbvio, né? Que a gente não pode obrigar o Yuri a recorrer. Mas vou contar para vocês um caso da minha carreira, para vocês verem como às vezes a gente fica meio na dúvida se a gente deve obrigar o advogado a recorrer ou não. Não sei se eu já contei essa história para vocês, se eu contei, me sinalizem, façam um joinha que eu conto a versão curta.
Fui nomeada para atender 2 irmãos que vieram do interior. Já contei essa história para vocês? Já, né? Os do furto, no ônibus. Então, short story para quem não lembra da história. Eles entraram num tubo, deram um soco no cobrador, pegaram R$20. Entraram no segundo tubo, um irmão não avisou o outro que ia fazer de novo. Segundo ato, desavisado, um deles empurra o cobrador, não tem dinheiro nenhum, dão 3 passos, são presos. Então, um soco, R$20, um empurrão, 2 roubos em concurso, porque foi um furto com violência é roubo, em concurso de pessoas com simulação de arma de fogo, que eles fizeram aquele velho truque do colocar a mão embaixo do blusão, assim, né? Para fazer de conta que tinha alguma coisa ali. Pois bem, pessoal. Foram condenados a 8 anos cada um. É uma pena bem alta, certo? 8 anos é bastante tempo. Os 2 primários já tinham ficado 1 ano de tornozeleira, teve detração penal, semiaberto. Um deles chegou para mim e falou assim, olha, doutora, o negócio é o seguinte, tem câmera que filmou a gente fazendo isso. A gente confessou. A minha mulher está grávida de 9 meses. Está grávida de 9 meses. Fiquei já preso, sei lá, 7 meses nessa história. Estou agora de tornozeleira em casa. Vou continuar de tornozeleira em casa trabalhando no mercadinho. Eu não quero recorrer, porque eu não quero correr o menor risco de voltar para a cadeia enquanto meu filho é pequeno. Então, eu prefiro não recorrer do que arriscar voltar para a cadeia com meu filho pequeno. Prefiro progredir de regime para o regime aberto o antes possível. É um direito dele? Enquanto defensora da ativa, pessoal, minha vontade era recorrer até o fim, porque 8 anos é uma pena absurda para o que aconteceu. É muito tempo, né? Muito tempo. Mas se o meu cliente chega para mim e fala, eu não quero recorrer porque eu quero poder ver o meu filho crescer. Quem sou eu, gente? Quem sou eu para falar para ele que ele tem que recorrer, empurrar com a barriga, ficar mais tempo de tornozeleira ou não? Ele quer começar a cumprir pena logo. Porque quanto antes ele cumprir a pena, maior chance ele tem de terminar enquanto a criança ainda não sente falta dele, por assim dizer. Certo? Professora? Diga, Lucas. Haveria o risco de, se recorrer, ele poder voltar para a cadeia? Ou piorar a pena dele, alguma coisa assim? Piorar a pena não, porque já havia transitado em julgado para o Ministério Público. Mas o que acontece é que ele ficaria com as medidas cautelares por muito tempo, sem começar a cumprir a pena, porque não existe execução antecipada, né? Então, a gente poderia negociar uma detração penal, mas ele já estava respondendo em liberdade. Então, ele falou, prefiro já começar a cumprir o semiaberto, e se der alguma porcaria com a tornozeleira, se acontecer de me acusarem de outra coisa, qualquer falta grave durante semiaberto harmonizado, eu prefiro resolver isso agora. Né? Então, existia um risco dele voltar para o fechado? Existia. Bastava ele começar a não recarregar a tornozeleira ou a não cumprir alguma medida que tivesse prevista, que ele podia voltar para o fechado e responder o resto do processo, o recurso, com uma cautelar. Certo? Daí não com uma cautelar, não uma regressão de regime, mas com uma prisão preventiva, alguma coisa caso ele descumprisse a tornozeleira. Então, ele preferia já cumprir pena. Ele aprendeu isso dentro da cadeia, porque eles aprendem tudo dentro da cadeia, né? Quando eu fui explicar para ele, ele já sabia tudo, e aí já tinha tomado a decisão dele, né? E é um direito dele tomar essa decisão. Já o irmão dele decidiu recorrer. Então, a gente recorreu para um dos irmãos apenas, né? Então, o princípio é absolutamente voluntário. Não existe nenhum tipo de coação ou de obrigatoriedade moral do advogado de recorrer, certo? O recurso de apelação, especificamente, ele é tão marcado pela voluntariedade que vamos supor que o Yuri foi condenado pelo furto. Ele vai ser intimado da sentença na casa dele, certo? Vai um oficial de justiça e vai levar um mandado intimando o Yuri da sentença. Quando o Yuri receber a intimação da sentença, ele pode marcar um quadradinho falando desejo recorrer. E quando ele marca o quadradinho falando desejo recorrer, recorrido está. Tão voluntário, Yuri, que você não precisa nem perguntar para o teu advogado. O teu advogado que apresente as razões de apelação. Você já recorreu. Certo? Isso é o quão voluntários são os recursos. Só a apelação e mais alguns recursos que permitem recursos por termo. Nós vamos ver quais são.
mas a apelação é o exemplo mais clássico de recurso por termo. Certo? Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa de voluntariedade que eu tenho que falar para vocês. O professor dativo já falei. Acho que é isso, pessoal. Alguma dúvida com relação ao princípio da voluntariedade dos recursos? Tudo tranquilinho? Então, tá. Nesse exemplo que eu falei também, né? Se um réu recorre, não significa que os outros têm que recorrer. Ainda que seja o mesmo fato, ainda que seja o mesmo processo e o mesmo advogado. É voluntário, é individual, cada um decide se vai recorrer naquele processo ou não. A gente não mistura as coisas. Beleza? Cada um com a sua defesa. Próximo princípio, pessoal. Princípio da unirrecorribilidade. O princípio da unirrecorribilidade diz para nós que de cada decisão caberá apenas um recurso. Certo? Para cada decisão cabe um único recurso. Cada decisão na marcha processual vai ter características individuais que vão dizer para nós qual é o recurso cabível naquele caso. Uma sentença de primeiro grau terminativa vai caber uma apelação. Ponto. Não cabe recurso em sentido estrito, não cabe recurso extraordinário, não cabe recurso especial. É apelação. E assim por diante. Como toda regra, pessoal, nós temos o quê? Exceções ao princípio da unirrecorribilidade. Quais são as exceções? Réu condenado por 2 crimes ingressa com apelação e o tribunal mantém a condenação pelos 2 crimes, sendo a decisão de um dos crimes unânime e do outro por 2-1. Nós vamos aprender, pessoal, que decisões por maioria comportam um recurso chamado embargos infringentes. Esses embargos, pessoal, infringentes, eles só são cabíveis no caso de decisão por maioria. Porque daí você pensa o seguinte, bom, se foi 2-1, foi quase, né? Então, se foi quase, vamos levar para o colegiado para a gente ter a certeza da decisão. Deixa eu parar para explicar para vocês, para esse exemplo ficar mais claro. Então, vamos lá, gente. Quando a gente recorre para o TJ, nós temos câmaras, certo? Então, eu vou fazer um desenho para vocês. Como que é quando você entra na sala de uma câmara criminal? Eu devia ter procurado uma foto na internet, né? Mas eu vou desenhar. Para exibir os meus dotes. Não, tô brincando, pessoal. Porque eu realmente nunca parei para pensar em pegar uma foto. Então, normalmente, quando você entra numa sala, a visão que você vai ter é essa. Vai ter uma bancada em U. Ficou melhor do que eu esperava. Até que a perspectiva tá bacana. Vai ter uma bancada em U. E nessa bancada em U, nós teremos os desembargadores que compõem a Câmara sentadinhos. Na primeira Câmara, atualmente, tem 6 sentadinhos, certo? E aqui o presidente. Desse lado esquerdo do presidente, para quem entra, fica o representante do Ministério Público, certo? Procurador. E aqui sentado fica o meirinho, que é um oficial de justiça, certo? Então você entra e essa a cena que você vai ver. Aqui vai ter uma bancada para você fazer a sua sustentação oral na qualidade de advogado, e onde nós estamos assistindo fica a plateia, certo? Onde ficam os outros advogados que vão sustentar, onde fica eventualmente as pessoas que estão ali para acompanhar a sessão. Quando um recurso sobe, por exemplo, um recurso de apelação, mas isso também é verdadeiro para um recurso em sentido estrito, que nós iremos aprender nas próximas aulas, por sorteio vai ser escolhido um relator daquele processo. O que faz o relator, gente? Ora, ele relata. Ele vai fazer o relatório dos autos e o voto, certo? O primeiro voto. Ele é designado relator. E nessa dinâmica, boa parte dos recursos vai ter, para além do relator, um revisor, que também vota, e um juiz em segundo grau, ou desembargador, vogal, que também vota. Então, no recurso de apelação e no recurso em sentido estrito,
nós temos um quórum de 3 desembargadores da Câmara votando, certo? Todo mundo comigo? Tranquilinho? Eu sei que eu estou explicando meio for dummies, assim, mas é que eu não sei, né? Tem gente que nunca entrou no tribunal, tem gente que trabalha no tribunal, tem de tudo. Então, vamos começar do começo, para não correr o risco. Esse relator, pessoal, ele vai dar o voto dele. Então, vamos supor que o relator, ele dá provimento ao recurso da defesa, por exemplo. Vota pelo provimento. Aí vem o revisor e discorda. Fala, não dá para absolver nesse caso, que absurdo. Desprovimento do recurso. E vem o vogal e vota com o revisor. Fala, o revisor está certo. Desprovimento do recurso. Percebem que aqui a gente teve uma votação por maioria? Foi 2-1, 2 para desprovimento e 1 para o provimento? Nesse caso, pessoal, a gente tem um recurso específico quando ocorre votação por maioria, que é o recurso de embargos infringentes. Nós vamos estudar o recurso, tá, pessoal? Vocês não precisam aprender isso agora. É só porque eu preciso dessa base para dar o exemplo. Agora, imaginem vocês que nós temos 2 crimes em julgamento da mesma pessoa. Então, vamos supor que o Yuri ele é acusado do furto numa loja A e de um furto numa loja B. A loja A tem câmera e a loja B não. E daí o relator vota pelo provimento em relação ao crime da loja B, da loja B, e pelo desprovimento em relação ao crime da loja A. Então, nós temos um provimento parcial, certo? Ele concordou metade com a defesa. Um provimento parcial de absolve pelo A, condena pelo B. Revisor e vogal, ambos mantêm a condenação. Nesse caso específico, pessoal, a gente tem uma situação bem esquisita, em que, no crime A, foi 2-1. E no crime B, foi unânime. Certo? A gente tem um voto misto aqui, uma situação um pouco diferente. Todo mundo comigo, gente? Perdi alguém? Se eu perdi, podem falar, tá? Não é vergonha nenhuma. Tá tudo certo. É confuso pra cacilda mesmo. Sobretudo agora que vocês não tiveram os recursos ainda. Nesse caso, a gente vai ter uma exceção à unirrecorribilidade. Porque no crime A, pessoal, nós vamos ter uma hipótese de embargos infringentes. E no crime B, nós não temos essa hipótese. E é aí que a gente tem o exemplo aqui perfectibilizado. Embora a gente tenha um único acórdão, tem 2 decisões, uma unânime e uma por maioria. Quanto à condenação unânime, a única alternativa é a interposição de recurso especial extraordinário. Com relação à decisão por maioria, cabe embargos infringentes ou mesmo embargos de nulidade. Então, a gente tem um acórdão chamado de subjetivamente complexo, quando a gente tem decisões de naturezas diversas dentro do mesmo acórdão. Nesse caso, o réu pode interpor 2 recursos, o extraordinário especial em relação a um fato e os embargos infringentes em relação ao outro. Conseguiram entender essa exceção, pessoal? Certo? A gente vai revisitar essa exceção quando a gente for falar de embargos infringentes, tá? É só porque eu preciso ilustrar o princípio da unirrecorribilidade para vocês, a exceção do princípio da unirrecorribilidade. Nós também temos situações, pessoal, em que a decisão ela está pouco clara, então ela está confusa, ela está nebulosa, ou ela é omissa, ela não trata de algum ponto que está no processo. Nesse caso, nós vamos ter o cabimento dos embargos de declaração, que podem ser opostos pela defesa. Então, às vezes, a mesma decisão vai comportar apelação e embargos de declaração. Mas, nesse caso, pessoal, tem que entrar com um de cada vez. A gente também vai entender como isso funciona, certo? Então, o melhor exemplo de exceção à unirrecorribilidade é esse que eu dei, de mistura de infringentes com especial ou infringentes com extraordinário.
Beleza? Alguma dúvida? Gente, o buraco é mais embaixo em processo penal 2. Estão pensando o quê? É só festa? Próximo princípio, pessoal. Esse é um pouquinho mais complexo e a gente vai dar uma conversada bem boa sobre ele. Vamos ler juntos o artigo 579 do CPP. Vamos lá. Artigo 579. Salvo a hipótese de má-fé, não será prejudicada a parte pela interposição de um recurso por outro. Vamos lá. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso pelo outro. Parágrafo único. Se o juiz reconhecer... Nossa, eu estou disléxica hoje, né? Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. Galerinha, como nós iremos ver, as regras para você identificar qual é o recurso cabível nem sempre são muito claras. Às vezes, mas bem às vezes, pode ser que o advogado se confunda, certo? E entre com um recurso no lugar do outro. Acabe se confundindo, ache que é apelação e, na verdade, era recurso em sentido estrito, e dá o fundamento jurídico e o nome errado para o recurso. Acontece, né? Quando eu trabalhava no TJ, eu pegava bastante não, mas eu pegava razoavelmente alguns casos nessa toada, né? Então, quando o recurso interposto pela parte é errado, mas não há má-fé, nós vamos receber o recurso como se certo fosse. Então, a defesa entrou com recurso de apelação. O recurso cabível é o recurso em sentido estrito. O juiz, na hora de receber, vai decidir da seguinte forma: em respeito ao princípio da fungibilidade, receba o recurso como recurso em sentido estrito. Ou, não sei se o exemplo foi ao contrário, né? Entraram com apelação e era recurso em sentido estrito, pelo princípio da fungibilidade, recebo como recurso em sentido estrito. Ou, às vezes acontece da gente, advogado, fazer umas petições que não existem, né? Então, o famoso pedido de reconsideração. Pessoal, não existe um recurso chamado pedido de reconsideração. Isso se chama chororô esperançoso do advogado, né? Você fala, puta, essa decisão foi tão absurda, vamos fazer um pedidinho de reconsideração. Vai que cola. Não existe pedido de reconsideração. Então, o que alguns juízes fazem? Alguns recebem o pedido de reconsideração, alguns falam, não existe pedido de reconsideração, pelo amor de Deus, né? Que merda é essa? Só falta colocar isso no despacho, né? Bebeu. E tem alguns que recebem o pedido de reconsideração como se fossem embargos de declaração, pelo princípio da fungibilidade, que é um recurso que existe, né? Então, olha que interessante. O que nos diz o princípio da fungibilidade é que a gente não pode prejudicar, a gente não pode sacrificar o fim pela forma. A gente não pode sacrificar o fim, que é um direito previsto em convenção, que é o duplo grau de jurisdição, que é um direito constitucional do devido processo legal, por conta de uma mera formalidade, que é a estruturação de um recurso. Só que, pessoal, para a gente poder identificar se teve má-fé ou não, a gente utiliza algumas regras, certo? Para identificar se a gente vai aplicar o princípio da fungibilidade ou não. Não está aqui, mas eu vou falar para vocês, para quem quiser anotar. Primeiro, pessoal, a gente vai olhar a questão do prazo. Se estaria no prazo do recurso certo. Porque, acreditem vocês ou não, existem advogados de má-fé. São pouquíssimos. São a exceção. Porque advogado, Yuri, é um bichinho regido por Deus, certo? Dirigido por mim, guiado por Deus. Mas tem um ou outro que age de má fé, né? De vez em quando. E daí, uma das ferramentas para a gente ver que o cara está de má fé é quando ele tinha 3 dias para recorrer e, pelo princípio da fungibilidade, ele tenta empurrar um recurso que tem 5 dias de prazo. E ele
e interpõe recurso no dia 4. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, caberia embargos e declaração. Tem 2 dias para interpor. Corridos, certo? No 4º dia, eu entro com um pedido de reconsideração. Dá para perceber que, na verdade, o que aconteceu foi que eu perdi o prazo de embargos e declaração e estou tentando fazer o famoso somebody love, certo? Não cola, pessoal. Certo? Não cola. Se passou o prazo do recurso certo, não vamos aplicar o princípio da fungibilidade. Senão é muito fácil, né? Olha que beleza. Passou o teu prazo para apelação, para apresentar a sua apelação, você vai lá e apresenta um recurso especial. Tem um prazo de 10 dias para dar um somebody love e ver se eles recebem como apelação. Então, a primeira coisa que você vai usar para ver se você vai aplicar o princípio da fungibilidade é o prazo. Tem que estar dentro do prazo do recurso certo. Por isso que se você tiver na dúvida um dia e não tiver resposta, e existem situações específicas que deixam dúvida, pessoal, nós vamos conversar sobre elas, principalmente com relação aos agravos, faça sempre no prazo menor, para você não correr o risco de perder o acesso ao princípio da fungibilidade. Segunda coisa que a gente vai olhar, pessoal, é se não foi um erro grosseiro. Aquele erro, assim, que é absolutamente inadmissível. Então, você perdeu o prazo para apelação e você entra com recurso extraordinário para o TJ Paraná. Pessoal, qualquer Zé Mané do primeiro período, coitado dos meninos do primeiro período, desculpa se você está no primeiro período e assistiu essa aula, mas qualquer Baby Shark do primeiro período sabe que é o STF que julga recurso extraordinário, que não tem recurso extraordinário no TJ. Aí um advogado cometeu um erro desse, tá na cara que o cara tá de somebody love e tá tentando fazer um enjambre, que é absolutamente inadmissível, certo? Então, a gente vai olhar essas duas coisas, prazo e erro grosseiro. Se for um erro grosseiro, a gente não vai receber o recurso. Professora, o que acontece? Contratei um advogado ruim e ele foi lá e cometeu um erro grosseiro no recurso. Perdi meu prazo de recurso? Perdeu. Perdeu. Advocacia é atividade técnica. Se você recorreu errado, ou o Ministério Público. Acontece, gente. Tem gente ruim que passa em concurso, que fizeram um milagre na vida da pessoa, a pessoa estava inspirada, né? Baixou o Celso Antônio Bandeira de Mello na hora da prova, o cara é um idiota, ele passou no concurso. Tem. Já conheci juiz burro, promotor burro. Tudo acontece, gente. Não tem como explicar, mas acontece, né? O cara vai lá e comete um erro grosseiro no recurso. Acontece. Tem gente burra em tudo que é profissão, tem gente perdida em tudo que é profissão, tem gente que não tá nem aí, né? Poxa, gente, teve uma época, eu não vou contar essa história gravando, depois eu conto para vocês. No final da aula eu conto. Me lembre de contar. Que eu não vou gravar isso e colocar no YouTube, que é um tiro no pé gigantesco. Certo, gente? Então, o princípio da fungibilidade é essa tentativa de não sacrificar o fim pela forma. Alguma dúvida com relação ao princípio da fungibilidade? Tudo tranquilo, pessoal? Professora, aplicam o princípio da fungibilidade na OAB se eu fizer a peça errada? Não. Na OAB não, tá, pessoal? Se você, na segunda fase da OAB, se fizer um recurso antidistrito no lugar da apelação ou vice-versa, normalmente o exemplo mais clássico de aceitarem essa troca e aplicarem a fungibilidade é a apelação com recurso antidistrito. Os dois têm prazo de 5 dias para interposição, então, normalmente não tem prejuízo com relação a isso, tá? Normalmente, dentro do apelação e recurso distrito, é admitido ali o princípio da fungibilidade. Mas na OAB, se você faz uma apelação no lugar do RESE, eles não aplicam o princípio da fungibilidade. Infelizmente, você zerou a peça, certo? Inclusive, pessoal, dicas, né? A prova de processo de penal e processo penal de segunda fase da OAB é das mais fáceis que existem no planeta Terra, certo? Você só não passa se você tiver num dia ruim. Porque, assim, enquanto em direito civil a gente tem 827 peças, pô, no processo penal você tem umas 8, 9 que podem cair. Tranquilo, galera. Teta, zerar você não vai, né? Fica a dica aí. Ainda mais se vocês vão aprender a fazer peça com a professora Thaís, que é ótima, não corre risco. Beleza, pessoal? Vamos vencer hoje ainda, então, essa partezinha aqui de conceitos e de natureza jurídica. Vamos lá. Conceitos de recurso no processo penal. José Carlos Barbosa Moreira. O instrumento processual de interposição voluntária
destinado à obtenção do reexame de decisão proferida na mesma relação jurídica processual, passível de provocar esclarecimentos, que é solucionar dúvidas, integração, que é adicionar, ou invalidação, que é retirar argumentos da decisão judicial impugnada. Então, você voluntariamente busca um reexame da decisão dentro do mesmo processo, dentro da mesma relação jurídica processual, para esclarecer, colocar ou tirar coisas da decisão que você está recorrendo. Faz sentido, né? Bem intuitivo. Professor Câmara Leal, é o meio processual que a lei faculta à parte ou impõe ao julgador para provocar a reforma ou a confirmação de uma decisão judicial. Curto e grosso. Meu tipo preferido de conceito, né? Tem que ficar lendo 3 páginas para um conceito. 4 linhas de conceito, objetivo. Mas com isso, pessoal, surge uma discussão sobre a natureza jurídica do recurso. Pelo primeiro conceito que a gente leu e pelo segundo também, né? Que são autores majoritários. O recurso, ele se estabelece dentro da mesma relação jurídico-processual, ou seja, ele é um desdobramento da ação processual penal que já estava correndo. Há teorizações, no entanto, que vão dizer para a gente que o recurso, em realidade, é uma nova relação jurídica processual. Então, a gente vai conhecer um pouco essas teorias para que vocês, né, enfim, aumentem o conhecimento jurídico de vocês e saibam que existem outras visões sobre a natureza jurídica do recurso. Primeira corrente doutrinária, majoritária, por isso que já foi a que eu abordei nos nossos conceitos, diz que o recurso é um desdobramento do direito de ação ou do direito de defesa, ou seja, através do recurso, o Ministério Público estende o seu direito de ação ou a defesa estende o seu direito de defesa, que se realiza dentro da mesma relação jurídico-processual, certo? A gente tem o desdobramento de uma relação jurídica e não a deflagração de uma nova ação. Essa é a primeira corrente doutrinária, é a corrente majoritária, é que vocês vão marcar na OAB em 99,99% dos recursos. A não ser que você tenha alguma banca CESP esquisita, maluca, que te coloque um livro específico, é por aí, por esse caminho que você vai, certo? Segunda posição, para vocês conhecerem. O recurso é uma nova ação dentro do mesmo processo. Porque a pretensão recursal é diversa da pretensão da ação. Enquanto a pretensão de uma ação penal promovida pelo Ministério Público é muito específica pela condenação, o recurso pode ter uma pretensão jurídica diversa. Inclusive, pessoal, é possível que um advogado apele de uma sentença de absolvição pedindo tão somente a majoração dos honorários dativos, por exemplo. É com base nesse raciocínio que se instaura essa segunda posição, de que o recurso nem sempre vai ter a mesma relação jurídica processual, nem sempre vai ter a mesma construção argumentativa e pode construir, enfim, uma nova dinâmica dentro do processo, de sorte que seria uma nova ação dentro do mesmo processo. Mesmo toda processual, mas uma nova ação com uma nova relação jurídico-processual. A terceira posição, pessoal, vê o recurso como qualquer meio destinado a obter a reforma de uma decisão. Então, embargo de declaração, aquele pedidinho maroto de reconsideração, qualquer coisa que você faça com desejo de rever a reforma de uma decisão, vai ser um recurso, e há quem coloque até revisão criminal nesse balaio, que para mim não é recurso nem a pau, porque é uma nova ação, depois que já transitou em julgado anterior. Certo? O que nos diz o Auri Lopes? Recursos são continuidade da pretensão acusatória ou da resistência defensiva, a depender da titularidade de quem o exerça. Então, o recurso é um longa manus, é uma extensão da relação jurídica processual que já existia antes. Me parece que, de fato, pessoal, faz sentido, né? Que seja essa continuidade do desejo de punir, essa continuidade da resistência defensiva. Não vejo o recurso como uma nova ação, não vejo o recurso como a construção de uma nova relação processual. Mesmo nesses casos em que o recurso tem por objetivo tão somente a majoração de honorários do advogado, certo? Continuo vendo como uma construção dentro do próprio sistema que já estava posto na ação inicial.
Alguém tem uma opinião diferente, alguma dúvida, algum comentário? Tudo tranquilo? Ai, ai. Tô ruim hoje, gente. Vamos lá. Vamos falar só dos objetos e apresentar os processinhos hoje. As possibilidades aqui. Daí a gente encerra por hoje. Objetos dos recursos, pessoal. Discussão de irregularidade processual. Então, ilegitimidade de parte. A gente pode discutir numa ação penal privada. Hipótese de nulidades, falamos das nulidades na aula passada, né? Inclusive, aula passada eu contei para vocês de um processo que tinha uma nulidade, que era absoluta, que era a nulidade de ausência de citação pessoal. Lembram que eu falei que o caso ia ser julgado no TJ? E que nulidade é uma boa forma de ganhar dinheiro, que você faz revisão criminal, coloca uma nulidadezinha bonitinha ali, coisa arada e tal? Levamos, galera. Reconheceram a nulidade. Na hora que voltaram para fazer o cálculo, já estava prescrito, não dava mais para processar do zero, como eu teria que processar, e está o nosso cliente tranquilo, vivendo sua vida normalmente, 30 anos depois, num suposto homicídio que ele teria cometido. Coisa louca, né, gente? Você viu como nulidade é uma coisa séria? Julgado semana passada, na quinta passada. Questões de mérito. Então, o que a gente vai discutir em questões de mérito? Prova, foi, não foi, ao fato, ocorreu, não ocorreu o fato, relacionado à lei, se aplica ou não se aplica determinada lei, lícita ou ilícita conduta, inclusive com relação à própria constituição do pedido, né? O próprio pedido recursal relacionado ao pedido que estava posto na denúncia. Ressalta-se que o recurso não é o único meio de impugnação de decisão judicial. Nós nos deparamos, pessoal, com a existência de outras possibilidades de impugnação de decisão judicial. A cada dia, os habeas corpus possuem uma aplicabilidade mais ampla. Então, algumas decisões judiciais a gente vai desafiar para habeas corpus. Mandado de segurança criminal também cada vez mais comum. Revisão criminal são ações autônomas, não são recursos, certo? As ações autônomas a gente vai aprender no final do semestre. Então, os recursos não são a única forma de desafiar uma decisão judicial com a qual você não está de acordo, e nós vamos estudar também essas possibilidades de ações autônomas que desafiam decisões judiciais. Quais são os recursinhos, pessoal, que nós vamos aprender juntos? Recurso em sentido estrito, que está previsto no 581 ao 592 do CPP. A aplicação mais clássica do recurso em sentido estrito, que nós vamos ver juntos, é para recorrer da decisão de pronúncia. Então, o réu que vai ser levado a júri, você não concorda, você é advogado dele, você interpõe um recurso em sentido estrito para o Tribunal de Justiça, questionando a decisão de pronúncia. O recurso em sentido estrito tem um rol taxativo. Então, as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito estão lá no artigo 581 e não há possibilidade de aplicação em hipóteses que não estejam nesse rol taxativo. Todas as hipóteses estão lá descritas. Normalmente, o recurso em sentido estrito vai caber de decisões interlocutórias. Professora, está falando muito rápido, estou ficando desesperado. Calma, a gente vai ter aula de recurso em espécie, recurso por recurso. Eu estou apresentando cara crachá para vocês saberem quem são, tá? Mas não se desesperem, só para vocês saberem que existe. Apelação, que é o recurso cabível das decisões terminativas no processo, está lá no 593 ou 603 do Código de Processo Penal. Então, quando o Yuri ele é intimado da decisão que o condenou por furto, o recurso cabível, por excelência, vai ser a apelação. Embargos de declaração, que há quem diga que tem natureza recursal e há quem diga que não tem. Nós vamos debater isso juntos. 619 e 620 do CPP. É o prazo mais canalha do processo penal, porque são 2 dias corridos, gente. Então, se eu recebo a intimação hoje, quarta, dia 3, meu prazo é sexta-feira, dia 5. Olha que tristeza, gente. Dependendo do processo, dá vontade de chorar quando você vê que tem que fazer embargo de declaração. Que
Meu Deus do céu. Não dá nem tempo de respirar. Carta testemunhável, que é um recurso que quase ninguém fala, gente, mas é muito interessante, porque ela tem um fundo histórico. A carta testemunhável era da época que o chefe de cartório não deixava você recorrer. E você pegava a carta de testemunha com ela afirmando que o chefe de cartório não estava deixando o recurso subir, para você poder levar para o tribunal e o tribunal puxar o recurso. Ele continua existindo, a carta testemunhável, para alguns casos específicos, claro que não dessa forma arcaica, que deu origem ao nome, né? Mas é um recurso que muitas vezes as pessoas não lembram que existem e que é uma solução interessante para alguns casos específicos, então eu acho bacana que vocês conheçam. Embargos infringentes, que a gente já foi apresentado hoje, né? Para as decisões por maioria nos órgãos colegiados. Agravo de instrumento, que é um agravo para você fazer o recurso subir, basicamente, nós iremos aprender também. Às vezes o TJ não, o TRF não quer que teu recurso suba para STJ, para STF. O agravo de instrumento é o recurso cabível para fazer esse recurso subir. Se chama agravo de instrumento, se chamava, pessoal. Agora, normalmente, não usam mais esse nome agravo de instrumento, então está se modificando. Por exemplo, no TRE, a gente chama de agravo em recurso especial eleitoral. Chamava-se agravo de instrumento porque antes, como o processo era físico, você tinha que tirar cópia e juntar, formar um instrumento para subir o agravo. Agora, com tudo digital, o pessoal não tem mais instrumento para formar, né? Não tem mais por que ficar tirando cópia. Então, olhem como esses recursos têm nomes arcaicos, pessoal. Lembrem que os códigos de direito penal, processo penal, são da década de 40, né? Por isso que tem tanta trelelê, assim, esses nomes parecem saírem de novela da Globo. Recurso inominado é o recurso cabível do habeas corpus, também vamos aprender recurso inominado, recurso em habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus. Recurso especial e extraordinário, que são os recursos para os tribunais superiores, especial para o STJ e extraordinário para o STF, certo? Aula que vem, pessoal, a gente conversa sobre a classificação dos recursos e começa a falar sobre os pressupostos processuais. Lá na outra aula é que a gente vai conversar um pouquinho sobre o caminho que o recurso percorre. Então, análise para o recebimento do recurso, etc. e tal. Certo? Então, por hoje, questiono. Alguma dúvida, pessoal, que vocês queiram tirar? Tudo tranquilo? Eu vou parar de gravar para contar a história para vocês e Deus já libera vocês.